Días, buenas tardes, estimados colegas, dear Bom colleagues. dia, boa tarde, caros colegas. Bienvenidos al seminario Sejam virtual bem-vindos ao seminário Construyendo virtual un camino hacia una Construindo uma longevidad Humanidade saludable, Melhor, um parte caminho de la para uma serie de longevidade seminarios virtuales saudável, Construyendo parte da salud a lo série de largo del curso de seminários vida. virtuais Welcome to our Construindo Saúde ao longo do session curso de vida. A Pathway to Healthy Longevity, Sejam part of the bem-vindos. webinar series on building health throughout Essa é the uma life. parte da Mi série nombre es Construindo Carolina Holmes, Saúde soy la asesora de ao curso de longo vida do junto ciclo con de el vida. Meu delegado nome é Luis. Carolina Es un placer Holmes, sou moderar este assessora do curso seminario de virtual. vida, Tenemos con abordagem nosotros un integrada, e grupo hoje de tenho o prazer de moderar especialistas esse seminário. Temos compartir conosco um su grupo de conocimiento y especialistas su que experiencia aceitaram en tema tan compartilhar seu relevante conhecimento e como la experiência inmunización con nesse una tema tão perspectiva de ciclo relevante de que é a vida. imunização com a Espero que todos perspectiva de ciclo de vida. encuentren este Eu espero seminario que no solamente todos muy interesante, considerem esse sino seminário una não oportunidad só muito para generar interessante, mas também conocimiento y uma estimular oportunidade para discusiones gerar más conhecimento profundas en el e tema. gerar Antes de discussões presentar a profundas nuestros na área. ponentes Antes de quisiera apresentar nosso compartir primeiro grupo algunas de instrucciones de apresentadores, la plataforma. gostaria de dar algumas Como siempre, instruções sobre a tendremos plataforma. traducción simultánea al Teremos tradução español, portugués e simultânea inglés. para o Para espanhol, acceder a idiomas de português e preferencia, inglês. pueden dirigirse ustedes a la parte Basta inferior de la pantalla. selecionar Allí encontrarán un icono en o forma de idioma de globo. sua Al preferência, clicar allí, clicando no seleccionarán ícone do seleccionar globo el idioma de su no menu preferencia. inferior do Zoom. No vamos a tener una sesión de preguntas y Não teremos respuestas sessão abierta, de pero pueden perguntas usar e el chat para respostas, publicar sus preguntas mas y podem usar o responderemos chat en para el colocar corte de suas su perguntas e pregunta. tentaremos Gracias. respondê-las por Puede ali. retirar el slide. Obrigada, Ahora Brenda. permítanme tomar algunos minutos Agora, para presentar permitam-me, nuestro primer nesses segmento minutos, de historias apresentar clínicas. nosso primeiro Slide. painel. Las palabras de apertura estarán As a palavras de cargo del abertura doctor estarão Enrique nas Vega, mãos do Dr. que es Henrique Vega, jefe de que é unidad de chefe da ciclo de vida unidade de saludable ciclo de de vida OPAS. saudável da El OPAS. doctor Vega va a O Dr. proporcionar Vega algunos aspectos claves de lo que apresentará entendemos aspectos en enfoque cruciais de do para la que inmunización, entendemos lo que nos va a por dar un marco de referencia enfoque para de poder ciclo de entender vida desde una para perspectiva de imunização, curso de vida lo que servindo vamos a tratar assim de de explicar. parâmetro para Después de la entender, apertura, a ambos partir da speakers will perspectiva do ciclo de vida, o que share an ouviremos dos interesting especialistas presentation hoje. by Dr. Depois Roy da Phillips, abertura, who is teremos uma currently the apresentação adjunct muito interessante do professor of Dr. Roy neonatology at the Phillips, University que of atua como professor Limerick School of adjunto de Medicine in Ireland. neonatologia na He is Universidade de also Limerick, clinical na Faculdade de director of Medicina maternal and da Universidade de neonatal Limerick, na Irlanda. Philip, areas of interest As áreas include de breastfeeding of interesse premature infants, do Dr. maternal Phillips vaccination, incluem lactation, aleitamento de health services, development and neonatos pediatric prematuros, independent vacinação care. materna, Entonces, imunização sin no más ciclo de demora, vida es un gusto para e mí pasarle la desenvolvimento de palabra al serviços doctor de Vega saúde para que e inicie con las atendimento palabras de bienvenida pediátrico de alta del dependência. seminario. Sem mais delongas, passamos a palavra ao Dr. Muchas Vega. gracias, Carolina. Muchas Obrigada, gracias a todos, Carolina. especialmente a Obrigado a todos, presentadores todos os del día de hoy. apresentadores do Como dia de Carolina hoje. mencionó, Como a son Carolina mencionou, investigadores, são profesionales pesquisadores, de alta profissionais técnica de que altíssimo nível se que unieron tiveram a a gentileza este de esfuerzo se juntar a por nós seguir nesse esforço promoviendo la comum imunización de previa para la continuar salud promovendo en nuestra región de las a Américas. imunidade para um ciclo de vida La com OPS saúde nas en Américas. este esfuerzo A ha OPAS, impulsado el tema a través de unas nesse publicaciones esforço, que promove o tema todos están através recibiendo de uma a publicação lo largo que de já estos días receberam, y ha estado chamada generando Construindo este Saúde seminario ao longo do que ciclo de vida, viene a e profundizar organizaram um en muchos de seminário, los aspectos portanto, que para entrar mais el profundamente em enfoque aspectos tiene desse dentro de enfoque la práctica de la salud pública, pero na también prática da saúde dentro de la pública, organización y desarrollo mas de também estrategias na entre servicios organização, médicos desenvolvimento de y salud. estratégias e Este serviços esfuerzo de hay que saúde. reconocerlo entre Devemos las reconhecer unidades de que esse esforço inmunización nas unidades de de curso de vida imunização, y la de unidad de ciclo de curso de vida vida, lleva varios años tratando já é um de esforço de trabajar muitos en anos, conjunto y tratando de entender tentando qué trabalhar significa juntos e entender o que significa desarrollar una estrategia de desenvolver inmunización uma con estratégia ciclo de vida. de Para imunização esto com tenemos enfoque presente al de doctor ciclo de vida. Henry como el jefe actual de la unidad de O inmunización nosso y chefe para atual da empezar unidade ha de prestado muchísima atención imunização presta muita a este atenção proceso. a Ahora, ¿por esse qué ahora hablamos processo. E por que de la falar sobre esse inmunización con este tema enfoque? agora, sobre Para todos imunização nosotros es indudable que com enfoque de estamos ciclo en de un vida? proceso de Não há incremento dúvidas, realmente importante de la na nossa supervivencia en opinião, los últimos
quanto ao aumento na expectativa de vida nas últimas décadas. Um aumento de mais de 20 anos na expectativa de vida na região das Américas. E, sem dúvida alguma, a imunização desempenhou um papel fundamental, crucial, nesse processo, na diminuição da mortalidade, especialmente nos primeiros anos da vida. Mas a sobrevivência não é suficiente, como sabemos. Consideramos que esse enfoque de ciclo de vida pode ser aprofundado através da imunização e de considerar a imunidade como um recurso para a saúde, uma capacidade que permite a evolução de trajetórias de saúde muito melhores para os indivíduos e para as populações. E, para isso, obviamente, entender a imunização a partir de um novo enfoque é um desafio e precisamos desse novo enfoque para aplicá-lo de forma muito mais coerente nos nossos sistemas de saúde. Consideramos que a imunização tem a capacidade de maximizar as trajetórias de vida saudável nos indivíduos da população. Pode proteger a população e, para obter esse efeito, precisamos entender como que os diferentes princípios do enfoque de ciclo de vida ocorre e se relaciona com o processo de projeto e desenvolvimento de políticas visando privilegiar a imunidade. Houve um avanço fundamental nos últimos anos e terá implicações muito relevantes no trabalho realizado pelos países na região. Esse seminário, como já foi dito, discutirá os aspectos da imunização e ciclo de vida, e temos certeza de que os apresentadores definirão os princípios, elementos de imunização que também servirão de exemplos de aplicação e considerar os benefícios que o enfoque pode ter. Esperamos que tudo que será ouvido e visto hoje terá um impacto na forma como os países tratam do ciclo de vida e da imunização. Muito obrigado por essa oportunidade, por estarem aqui. Obrigado aos nossos apresentadores e passo a palavra de volta à Carolina. Muito obrigada, Dr. Vega, por essas mensagens que nos ajudarão a aproveitar mais ainda o que ouviremos. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Roy Phillips, que fará uma apresentação chamada Construindo uma Imunidade Melhor ao longo do ciclo de vida. E por que isso é importante? Good morning and good afternoon to everyone. Thank Bom you so dia, boa tarde a todos. Muito obrigado por esse convite para apresentar algumas ideias daqui da Irlanda a OPAS. É uma honra e realmente um privilégio poder apresentar algumas dessas ideias com todos, e especialmente alguém que tem uma formação, uma atuação na área pediátrica, falando sobre ciclo de vida, e espero que consiga correlacionar o bebê, a fase do bebê, com o restante da vida. Estamos tendo dificuldade com a transmissão do Dr. Philip. Não estamos conseguindo ouvir o Dr. Philip. Não estamos conseguindo ouvir o Dr. Philip nesse momento. Can we move the slide and try to... Estamos aguardando para ver se conseguimos ouvir o Dr. Philip. Carolina, I believe
Parece que ele perdeu a conexão, Carolina. Parece que a conexão da internet dele caiu. Alright. Yeah. If you don't mind, maybe we can go Se to the não se next incomodarem, passamos presenter. ao próximo apresentador. Podemos trocar a ordem enquanto o Dr. Philip se reconecta. Okay. Muito bem, I'm going to give the floor to passo a palavra, portanto, Dr. Desai is a medical a officer within the Dr. Shaline Desai, que é oficial médico no Departamento de Imunização, Vacinas e Biologia da OMS, com uma formação em doenças infecciosas pediátricas e saúde pública, e ela já trabalha na área de imunizações há muitos anos no nível nacional e global. A doutora Desai fará a apresentação chamada Abordagem de Ciclo de Vida à Vacinação para fortalecer as políticas de saúde e alcançar melhores resultados de saúde. Muito obrigada por essa apresentação tão gentil. É um prazer estar aqui hoje e poder fazer uma apresentação. Eu estou sorrindo porque o Dr. Philip mencionou que ele é pediatra e eu também sou pediatra. Então, parece que eu estou já preparando essas crianças no início do seu ciclo de vida. O título da minha apresentação é Abordagem de Ciclo de Vida, a Vacinação e o Fortalecimento das Políticas de Saúde para alcançar melhores objetivos de saúde. E falarei sobre as considerações práticas dessa abordagem de ciclo de vida a serem incluídas nos programas expandidos de imunização atuais e o que isso significa para os nossos programas. Vou começar com a Agenda de Imunização 2030. Eu acho que o Dr. Vega fez referência a essa estratégia global de imunização ao longo da próxima década. Parceiros, junto com a organização, endossaram esse novo desafio para tratar dos desafios relacionados à imunização e esperamos que, com isso, possamos salvar muitas vidas. A visão é que poderia haver um mundo em que todos, em todos os lugares, a qualquer idade, possam se beneficiar das vacinas para uma boa saúde e o bem-estar. E qual seria o benefício de uma abordagem de ciclo de vida à vacinação? Esse slide mostra o que nós esperamos conseguir alcançar. Esperamos prevenir mortes e doença em todos os grupos etários. O exemplo que coloquei aqui é o do HPV. HPV em adolescentes, que ajuda a prevenir câncer do colo do útero, assim como vacinação materna, que protege a mãe e o feto, e a vacinação contra a Covid-19 em adultos e idosos, que teve o maior impacto nesse grupo etário. Também reduz a carga de doenças, mantendo a capacidade funcional dos indivíduos para conseguirem trabalhar e participar da sua vida comunitária. E a vacinação tem a maior índice de retorno sobre investimento de qualquer intervenção de saúde pública. A vacinação, com esse enfoque, também ajuda a fortalecer a atenção primária em saúde, diminuindo a carga sobre a atenção primária e dando oportunidade de investir em sistemas e serviços e a forma de entrega, tudo como parte da visão 2030. Quais são as considerações quando fazemos a transição para um curso de vida? Eu tenho aqui 4 pontos e no final tenho recursos que vão incluir formas de criar demanda, assegurar acesso e também advocacy. Primeiro, identificar e alcançar a população-alvo. A vacinação durante o curso de vida recomenda que as vacinas sejam dadas em cada fase da vida. Podem ser oferecidas a diferentes faixas etárias. Por exemplo, recém-nascidos, crianças pequenas, segundo ano da criança,
As pessoas, isso é bem conhecido, mas o que oferecem as vacinas para adolescentes, adultos, isso é menos conhecido. Com a pandemia, claro, dos últimos 2 anos, que ainda continua, a vacina da Covid-19 mudou essa perspectiva, fazendo com que as vacinas fossem disponíveis durante o curso de vida, acelerando o nosso esforço de incluir a todos, seja qual for a sua idade. A segunda consideração é a integração com outros serviços. Nosso enfoque recomenda vacinas para cada fase da vida. E aí há uma plataforma de serviços onde os cuidados de saúde podem ser integrados para oferecer esse serviço. Ao integrar com a plataforma, podemos também unir a outras intervenções de saúde e aumentar a eficiência de prestação de todos os nossos serviços. Vemos aqui oportunidades de integração, dando às pessoas intervenções necessárias em com programas que trabalhem juntos para prestar pacotes de serviços. A I-2030, com enfoque centrado nas pessoas. Temos que ter certeza que as pessoas recebam as intervenções quando necessário e, assim, reduzir oportunidades perdidas, promover sinergias entre programas. Registrar os dados e rastreá-los, o que é necessário. Esse é um exemplo do dashboard, um painel. Muitos países desenvolveram esses painéis para outras doenças que podem ser prevenidas por vacina e antígenos. Também temos que considerar os dados de nível regional e distrital, para que os dados relacionados às vacinas possam ser acessados pelos provedores de saúde. As pessoas também devem saber que vacinas receberam e quando são elegíveis para adicionais. A perda de vacina. O último aspecto. Missed vaccinations. The last three building blocks are also, of course. Temos que trabalhar com blocos, um em cima do outro, para poder construir a saúde através da vida. Vemos aqui os componentes necessários para vacinação. Vejamos o círculo do meio, que chamamos catch up, alcançar a vacinação, ver quais são os calendários disponíveis e poder dar essa vacina para alcançar as pessoas que perderam, o catch-up. Temos que ver quais são os fatores que existem para que as pessoas que talvez tenham ficado para trás, perderam uma vacina, possam ser vacinados. Temos que desenvolver sistemas para permitir com que todas as vacinas sejam registradas no sistema. A comunicação, trabalhar com a comunidade para ter apoio, para que as pessoas saibam que pode vir ao centro de saúde para ser vacinados naquilo que perderam. Vejam à direita uma tabela com recomendações para atraso na imunização e à esquerda um documento de orientação que desenvolvimos para permitir o planejamento e implementação de vacinas que não foram dadas. Agora, quero falar da situação global da vacinação de curso de vida. A visualização de dados foi utilizados nos dados GRF de 2019. Foram coletados dados através de um trabalho anual, um instrumento que utilizamos para coleta de dados. Cada ponto de coleta de dados foi categorizado de acordo com as diferentes etapas da vida. Pessoas grávidas, crianças pequenas, adolescentes, adultos e pessoas de idade. Aqui está por idade, e por idade e por região geográfica. E podemos ver
a caixa verde, em vermelha, que tem barras em laranja, mostra a região das Américas. As vacinas em adultos são menos universais que aqueles das crianças. Todos, durante a vida, devem ter a oportunidade de se beneficiar de vacinas. Para fazê-lo, a comunidade de cuidados de saúde tem que trabalhar para assegurar que existam políticas para que as pessoas sejam vacinadas durante a vida, e temos que identificar e alcançar grupos-alvo, integrar nossas atividades com outras para melhorar o alcance, gerar dados, analisá-los para fortalecer programas, entender o impacto, também criar programas para que as pessoas que perderam a vacinação possam tê-la, criar aceitação, demanda e, finalmente, recursos sobre integração em curso de vida que esperamos sejam utilizados para esse programa de vacinação durante toda a vida. Muito obrigada. Obrigada, doutora Dessali, obrigada por essa apresentação tão ampla e por compartilhar os recursos que serão muito úteis. O doutor Philip voltou. Vamos agora compartilhar a sua apresentação para que o senhor tenha melhor velocidade na sua rede. Obrigado, muito obrigada. Peço perdão. Vamos ver o primeiro slide. Uma vez mais, perdão. Às vezes, com a tecnologia, isso acontece. Eu comecei falando, agradecendo a OPAS por ter me convidado. Sou pediatra, neonatólogo, e trabalho nessa ponta da vida. Por isso, me interessa falar de todo o curso de vida. É aqui que está a conexão entre o bebê e a pessoa mais velha. Na pediatria, nós estamos muito acostumados à vacinação. Se for possível transmitir essa informação ao adulto mais velho, aos nossos cidadãos de maior idade, que deveriam ser mais responsáveis no cuidado da sua saúde, deveríamos disseminar a mensagem daquilo que estamos fazendo na infância e passá-lo à idade adulta e a todo o curso de vida. Isso foi a capa da revista Time alguns anos atrás. E vemos que diz que um bebê que tenha nascido alguns anos atrás na Europa Ocidental poderia viver até os 142 anos de idade. O que deveríamos aprender disso na perspectiva de curso de vida? É que somos responsáveis de ter certeza que esse curso de vida seja frutífero sem doenças. Meu trabalho e dos meus colegas é cuidar do bebê à esquerda, sobretudo os que têm peso reduzido. O desafio é mantê-los saudáveis durante toda a sua vida. A vacinação durante um curso de vida saudável inclui qualidade de vida, promove bem-estar e reduz a morbilidade com o avanço da idade. Nós sabemos disso, mas isso não tem uma disseminação muito boa. É como um guarda-chuva que cobre todas as faixas etárias. Além disso, gravidez, pessoas imunocomprometidas, etc. Mas no centro estão os profissionais da saúde, seu compromisso de dar serviços e ter um sistema que o apoie. Além da curso de vida, quero mencionar por que é necessário, o que é a imunossenescência e o termo interessante que é inflammaging, inflamação e envelhecimento, imunização materna, imunidade de rebanho, benefícios para as sociedades e como é que vamos nos beneficiar nos próximos anos, sobrepondo as barreiras.
A vacinação atravessa muitas fases de idade, melhora a saúde, reduz o custo de saúde, promove o bem-estar, envelhecimento saudável, protege a comunidade com imunidade de rebanho e melhora a produtividade e os benefícios econômicos. Isso foi um dos desenhos que usamos em 2017, 2018, no Portal para a Saúde. A realidade é que as crianças e os pais lembram da imunização durante a infância, mas depois esquecem. Então, é importante reorientar a imunização de adultos, usar a oportunidade para dar um segundo impulso à comunicação durante o ciclo de vida. É aqui que temos que ir, ao curso da infância a curso de vida. Até uns anos atrás, a imunização era identificada com a criança. Só algumas imunizações foram utilizadas de maneira rotineira para o adulto, mas isso diz que existe muita experiência criada entre pediatras, trabalhadores comunitários, medicina geral, em relação à implementação de sucesso da imunização infantil. Se nós podemos transformar esse programa a outros sistemas, poderemos abrir as asas para todo o curso de vida. Um quarto dos adultos da Europa vivem com com 2 ou mais condições crônicas, mas nem a metade recebe vacina contra a gripe no inverno. Então, sabemos das questões, mas a aplicação está atrasada. Eu trabalho muito com excelência na pediatria, protegendo contra doenças preveníveis com vacinação. A área em rosa diz: vamos preencher a lacuna de vacinação. Podemos omitir isso, o Dr. Shelani já mencionou. Temos uma oportunidade perdida quase. Nós não queremos continuar, perdemos. Precisamos de uma mudança de paradigma, porque aumenta o número de anos que nós vivemos, reduz a taxa de natalidade, a população envelhece. Não há mais adultos com mais de 65 anos do que criança com menos de 5 anos. A imunização é utilizada para evitar doenças, promover saúde, sabemos disso, mas não se presta atenção. Vou falar agora de alguns aspectos que antes que foram deixados de lado. A OPAS está fazendo muito no curso de vida. Há um caminho claro para o 2021 a 2030 na mudança demográfica e transição para a vacinação de pessoas idosas. Soluções custo-efetivas baseadas em evidências que fazem com que as pessoas assumam isso. Uma das áreas que para mim é muito importante é a vacinação materna, parte desse curso de vidas. Temos aqui 2 gerações que estão sendo ajudadas por uma imunização. Não há nenhum outro cenário na vacinação, mas 2 gerações simultaneamente sendo ajudadas. O bebê se beneficia do toxoide do tétano, também da pertussis, gripe, e há toda uma série de vacinas que veremos nos próximos anos, como o streptococo. Então, isso nós usamos como campanha na Irlanda para promover vacinas em mulheres grávidas. O seu médico, sua farmácia podem administrar as vacinas, mas não é fácil, porque há muitos obstáculos quando falamos de imunização materna.
a falta de recomendação pelo Right official. profissional da saúde, apesar das recomendações, as pessoas não tomam as vacinas, falta de testes clínicos, muitas mães que evitam a vacinação, enfim, por preocupações. Então, é importante que as pessoas aceitem a opção da imunização materna. Agora, por que a imunização durante o curso de vida é necessária? O princípio fundamental para essa imunização é o princípio de imunossenescência, um declínio gradual da função imune quando a pessoa vai ficando mais velha, evolução química, redução de células T e B, atrofia de linfonodos, citocinas que ficam desreguladas, falta de memória nas células T. Então, tudo isso leva ao que chamamos de inflammaging, combinação de inflamação, suscetibilidade para infecção e envelhecimento. Temos que limitar isso, inverti-lo para ter resultados melhores. Parece muito complexo, mas nesse gráfico vemos uma redução dos neutrófilos, células killer, monócitos, macrofágios, linfocitos B e T são reduzidos. Tudo isso, mais outros cenários relacionados ao envelhecimento, como mudanças microfágicas nas disbiose do intestino, autofagia, tudo junto com imunossenescência a nível celular, faz com que o hospedeiro seja suscetível a infecções. Apesar da proteção que tiveram na infância, isso não é suficiente. Então, quando vemos o curso de vida, por um lado, temos que fazer uma remodelagem com nutrição e imunização adequada e ir à área verde com uma remodelagem da adaptação imune. A vacinação durante o curso de vida tem um papel muito importante e é um componente importante no curso de vida. Outro elemento é por que estamos fazendo isto? Por que queremos ter a imunidade de rebanho? Quando há pessoas suficientes protegidas, isso pode ajudar aqueles que não puderam tomar a vacina por muitos motivos e ajuda a ter imunidade de rebanho. E durante a pandemia, vimos isso muito bem e devemos lembrá-lo durante o curso de vida. Há um slide muito bonito, mas que, como quadro, mostra que há um número importante de pessoas suscetíveis que foram protegidas, não só crianças, mas pessoas mais velhas. Outra área importante que não é mencionada ou não é valorizada é a resistência antimicrobiana e o valor da imunização durante o curso de vida. A OMS está considerando a resistência como parte do esforço. É importante contrabalançar e otimizar esse esforço com imunização durante o curso de vida. Isso foi visto alguns anos atrás, quando falamos de vacinação materna, mas podemos aplicá-lo também à vacinação durante o curso de vida. É necessário ter acesso, consciência, acessibilidade, aceitação e tudo deve ser juntado para ter ativação. O próximo slide. Mais um. Esse era o slide ao que me referia: ativação, acesso, consciência, acessibilidade e aceitação. Sem esses componentes, fica muito difícil para que qualquer ideia tenha êxito. Isso nos traz ao conceito das 4 Cs. O profissional da saúde
através de culturas, através de países, tem que melhorar a confiança, melhorar a conveniência, retirar a complacência e poderíamos acrescentar ao paradigma ter muito claro a aceitação cultural, senão isso será uma questão só teórica e não poderíamos avançar. Aqui, uma publicação no Lancet a respeito da Covid e como é que a Covid trouxe à tona a vacinação durante o curso de vida. Vamos aproveitar essa oportunidade, é muito importante. Como tudo, uma ideia como essa também enfrenta barreiras a diferentes níveis, do nível do médico, calendários, população, órgãos nacionais, ideologias, mentalidade. Muitos de nós viajamos no estrangeiro e nos vacinamos, mas não em casa. Acesso, políticas de governo e também lobby contra vacinas que funcionam com efetividade. Então, muitas barreiras. Juntos podemos trabalhar contra isso. E o sucesso da imunização durante o curso de vida para a próxima década pode trabalhar em sinergia com outros programas de saúde, integrado com outros sistemas de saúde, recursos usados de maneira eficiente, acesso equitativo, também os programas para as pessoas que perderam doses, vacinas, e que haja uma prestação centrada nas pessoas. Espero que alguma das coisas que eu queria comunicar tenham sido comunicadas, mas como diz o Bernard Shaw, o problema da comunicação é a ilusão que existiu, mas eu espero que a comunicação tenha acontecido e obrigado pela oportunidade de compartilhar nosso trabalho. Muito obrigado, Dr. Roy Phillips, excelente apresentação, como também a doutora Dessali, foi realmente duas apresentações muito informativas. O seguinte segmento, o seguinte grupo de painelistas estará com 3 apresentadores que falarão da aplicação da perspectiva de curso de vida para a imunização. Primeiro, o Dr. Flor Munhoz Ribas, que é especialista em doenças infecciosas pediátricas, com interesse em vacinas e doenças que podem ser evitadas com vacinação, doenças respiratórias e epidemiologias. Ela é professora assistente de pediatria no Baylor College de Medicina e também o centro de pesquisa do Baylor College e diretora médica de transplante em doenças infecciosas no Children's Hospital. Ela fará uma apresentação sobre a importância de alta cobertura de vacinação. Depois, Dr. Francisco Navarrete, que falará sobre a oportunidade da vacinação e o princípio da aplicação de curso de vida para melhorar a saúde durante a vida. Francisco é epidemiologista, com mais de 15 anos de experiência em doenças infecciosas e imunização. Desde 2010, vem trabalhando para a OMS a nível global, em diferentes regiões, com projetos de resposta a epidemias e imunização, incluindo vacinação contra cólera, pólio, hepatite e influenza e Covid-19. Em 2020, entrou para a unidade de imunização da OPAS e é ponto focal regional para a vacinação de gripe e também coordena o grupo de trabalho sobre a efetividade da vacina na América Latina e o Caribe. Finalmente, a doutora Naya Bruni, que está trabalhando em vacinas para a prevenção do câncer, impacto acumulativo. Ela é especialista em medicina preventiva, saúde pública, chefe da unidade
do Programa de Epidemiologia do Câncer no Instituto Catalã de Oncologia na Barcelona e há mais de 10 anos coordena o Centro de Informação de HPV Câncer, trabalha com a OMS no monitoramento de práticas e vacinação de HPF, triagem cervical para a prevenção do câncer cervical. Está no novo programa de detecção precoce e monitoramento do impacto da triagem cervical. E depois o Dr. Daniel Savas, chefe de imunidade da OPAS, que falará dos mensagens Todos nuestros ponentes. chave que ouvimos neste seminário. Agora quero convidar a doutora Munhoz para que faça a sua apresentação. Doutora, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Vou compartilhar a minha tela. Espero que possam ver. Os slides, alguns estão em inglês, mas falarei em espanhol. Sou professora associada de pediatria e virologia molecular no Faculdade de Medicina Baylor, em Houston, e trabalho há muitos anos em doenças respiratórias que podem ser evitadas pela vacina e imunização materna em vários estudos. Esses aqui são os meus potenciais conflitos de interesse, porque continuo fazendo pesquisa e participando em comitês de segurança para diferentes vacinas para crianças e mulheres grávidas. O tema que eu quero desenvolver é a continuidade da imunização com enfoque em crianças e duas doenças que mostram a importância desse vínculo. Começo com uma observação sobre a mortalidade infantil como indicador de saúde e dados recentes de antes da pandemia que mostram que 1 de cada 5 mortes no mundo são causadas por doenças comunicáveis ou doenças comunicadas pela mãe ou relacionadas à nutrição. O que eu quero dizer é que muitas das causas de doenças em crianças de menos de 5 anos têm a ver com doenças infecciosas. Número 1 é pneumonia, doença respiratória baixa, depois doenças relacionadas à diarreia, malária, infecções bacterianas como sepsis, meningite e doenças que podem ser podem ser evitadas com a vacina, como pertussis e sarampo. Se pensamos na mortalidade em criança de menos de 5 anos, é muito alta. Até 2020, 5 milhões de crianças morrem antes de chegar ao seu 5º ano de vida. E a metade das mortes acontecem no primeiro mês de vida. Ou seja, no mundo, 2,5 milhões de recém-nascidos morrem por doenças que podem ser evitadas. Temos, então, um exemplo claro onde a saúde da mãe pode representar a sobrevivência do recém-nascido. Esse é um dos conceitos importantes, como estão unidos nessa interação entre mãe e o recém-nascido, ou feto inicialmente, depois o bebê. E, uma vez mais, a saúde da mãe é determinante para ter um bebê saudável. Isso acontece no processo natural, na placenta. Anticorpos IgG são transmitivos. A história imunológica da mãe durante a gravidez passa para o feto e durante a amamentação. Também IgG e IgA são transmitidos, que mostram a história imunológica da mãe, dando uma proteção essencial ao bebê nos primeiros meses de vida. Há diferentes pontos ou oportunidades para intervir e promover a saúde da mãe e do recém-nascidos. Uma durante a gravidez e a outra na infância, como ouvimos, e durante o processo onde estão mães e crianças juntas. Esse conceito é utilizado nas estratégias de imunização. Como vemos aqui, à direita,
Vemos recomendações para a imunização nos Estados Unidos que são semelhantes em todos os lugares. E a vacinação começa aos 2 meses de vida e, em parte, porque os bebês não têm uma resposta imune adequada se são vacinados no nascimento, porque têm os anticorpos da mãe, o que pode interferir com a resposta imune. Serão bastante elevados e a mãe tem muitos anticorpos para passar na placenta no momento do nascimento. E diminuir os anticorpos aumenta o risco de infecção nas crianças. Existe um nível de maturação imunológica já nas crianças, assim como vacinas, quando os anticorpos maternos não são suficientes. E como com essa interação, essa informação serve para a saúde materna infantil e ter intervenções efetivas como a vacinação infantil. E isso ilustra o contínuo que existe entre imunização materna, imunização infantil e saúde materna infantil. Temos, mais uma vez, uma mãe saudável que pode receber essa intervenção para protegê-la, aumentar seus níveis de anticorpos para que sejam passados às crianças, e essa é a suscetibilidade, a zona de suscetibilidade, quando a criança depende desses anticorpos e, assim, diminui seu risco. Esse é um elemento essencial de todo o atendimento pré-natal da gestante, a atenção perinatal quando é a mãe e bebê e a atenção pós-natal e o cuidado do recém-nascido nos primeiros meses de vida. Fica muito claro, essa é uma intervenção que funciona, já está bem estabelecido que deve continuar sendo utilizada, tanto a vacinação materna como a infantil. Mostro aqui a posição da OMS com relação à vacinação de gestantes. Geralmente, no nível mundial, a vacina de tétano é recomendada, a inativada de influenza, de gripe, e a acelular de coqueluche. E essas recomendações se baseiam em riscos e benefícios. Risco da doença e os benefícios. Existem também as vacinas vivas contra vírus vivos, assim como a vacina de SARS-CoV-2, que só são recomendadas em situações específicas. Gostaria de enfatizar o ponto em que estamos depois da pandemia, que é uma situação bastante difícil. Aqui temos o exemplo de cobertura de vacinação em diferentes regiões no nível mundial. Aqui temos estimativas da OMS para 2021 e vejam que uma das vacinas básicas é justamente a DTP3. E o que vemos em rosa, que aparece ali com 80, é que para 2021, dentro da pandemia, houve uma diminuição da cobertura dessa vacina de 80%. E vejam a queda que houve na última década, especialmente depois do início da pandemia. O que é muito importante, porque há mais de 2,7 milhões de meninos e meninas com menos de 1 ano nas Américas que não receberam essa segunda dose. No caso da coqueluche, em que havíamos conseguido um grande avanço, em 2002 houve um grande pico de casos de coqueluche que levou à recomendação da vacina de TDAP para as gestantes, além da vacinação de crianças, adolescentes e grupos de risco. Havíamos alcançado uma mudança muito importante e, nesse momento, países em que vacinam as gestantes com vacina de coqueluche, não há mortalidade neonatal infantil nos bebês, apesar de que podem até pegar coqueluche. Mas em 2021, quase 7.000 casos de coqueluche ocorreram. Esse é o exemplo de onde estávamos antes da recomendação de 2012, são dados dos Estados Unidos, mas vejam como isso reflete no nível da região. Houve uma diminuição e, se não cobrirmos bem as gestantes e os filhos com vacinação, teremos o gráfico
de barras vermelhas, que era o número de mortes. A intervenção funciona. Queria mostrar que ela é utilizada. Houve uma diminuição de internações de mais de 90%, prevenção de mortes em 95%, uma intervenção segura que deve continuar sendo promovida. E o segundo exemplo que eu quero ilustrar agora é o caso do sarampo, porque com essa queda na cobertura, o sarampo é, sobretudo, uma doença a qual estamos muito suscetíveis se não houver imunidade ou cobertura adequadas. Mostramos que as mães se vacinam quando são meninas, um anticorpo que vem da vacinação materna tem uma vida média, ou seja, se perdem mais rapidamente do que a imunidade adquirida pela imunidade natural, a proteção adquirida pela imunidade natural. Ali vemos o IgG, o anticorpo da mãe. Se a mãe teve sarampo quando pequena, essa imunidade dura um pouco mais, quase 4 ou 6 meses mais. Mas uma mãe vacinada tem menos anticorpos no momento do parto e os níveis baixam. Existe um risco, porque, obviamente, não vacinamos as mães, mas se não vacinarmos os filhos, eles podem perder essa proteção materna mais rapidamente, se as mães não tiveram histórico de sarampo. Aqui temos os dados da cobertura de vacinação de sarampo nas Américas para 2021 e vejam como a cobertura com pelo menos uma dose foi de 84%, diminuiu depois da pandemia. A segunda dose, que é vital para realmente prevenir a infecção, 75%, e foram relatados muitos casos. Então, corremos riscos. Em muitos países, como veio aqui, dados da OMS, estão abaixo dessa cobertura de 95%, o que significa em risco de surtos de sarampo na população infantil, porque são crianças que não têm proteção materna e não têm proteção pela vacina. E sabem que o sarampo é uma das doenças que estava em via de eliminação, havia planos para sua eliminação, porque antes da pandemia havíamos visto um efeito significativo da vacinação infantil, como estimativas da OMS, que veem o número de casos podem ocorrer de mortalidade por sarampo, que pode ser fatal em alguns casos. Na linha escura de baixo, existe uma vacinação, número de óbitos caindo, mas em alguns casos vemos um aumento. No período até 2017, foram prevenidas mais de 21 milhões de mortes por sarampo, e nesse momento corremos risco de ter mais mortes se não vacinarmos as crianças. E, finalmente, só mostrando aqui que somos uma comunidade, uma sociedade com muito movimento, com muito risco. É o que esse gráfico mostra. Essa imagem mostra que, se não nos vacinarmos em qualquer lugar do mundo onde ocorra um surto de sarampo, ele pode se disseminar para outros países e as crianças correm risco. Com isso, agradeço-lhes por sua atenção. Muchísimas gracias, doctora Flor. Muito obrigada, doutora Flor. Excelente La calidad apresentação. de todas las presentaciones han A estado qualidade das muy apresentações informativas. tem Muchísimas sido gracias. impressionante, Ahora me muito gustaría invitar al informativa. doctor Francisco Agora eu Nogareda gostaria para que nos de dé convidar o su Dr. ponencia. Francisco Nogareda para a sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Nogareda, trabalho na unidade de imunização da OPAS e sou ponto focal para vacinação contra a gripe. Obrigado por essa oportunidade de participar deste webinar. Eu vou falar hoje sobre a temporalidade da vacinação contra a gripe para melhorar a saúde ao longo do ciclo de vida. Minha apresentação inclui os seguintes conteúdos. Falaremos de forma geral do vírus da gripe e a vacinação contra a gripe, depois os padrões de sazonalidade, assim como temporalidade
o momento da vacinação, assim como a vacinação antes da temporada e redução de riscos relacionados à efetividade da vacina e o impacto. Os vírus da gripe são vírus respiratórios que se transmitem principalmente através de gotículas e aerosóis provenientes das secreções respiratórias das pessoas infectadas. Existem 4 tipos de vírus da gripe. O tipo A e B são os mais relevantes para o ser humano. Os vírus causam epidemias sazonais em zonas temperadas e casos ou surtos ao longo do ano em zonas tropicais e subtropicais. Costumam ocorrer principalmente na época de chuvas. Os vírus de gripe A têm um potencial pandêmico devido a modificações antigênicas maiores que têm a capacidade de transmissão sustentada de pessoa a pessoa. A última pandemia de gripe foi em 2009, quando tivemos a gripe tipo A, H1N1. A pessoa infectada desenvolve um quadro clínico que pode ir desde uma infecção assintomática até uma infecção grave, pneumonia, miocardite, encefalite, sepse e até mesmo levar ao óbito. Quanto à carga da gripe, da doença, estima-se que a cada ano no mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas contraem essa doença. De 3 a 5 milhões apresentam uma forma grave da doença e entre 290 e 650 mil mortes podem ser atribuídas a essa doença. Letalidade de 0,1 a 0,2%. Na região das Américas, estima-se 772 mil internações, 52 mil mortes anuais associadas à gripe, o que representa uma carga bastante elevada da doença nos países da região. A vacina da gripe sazonal é segura e efetiva, desde os anos 40 vem sendo usada. Desde 1977, a vacina já é trivalente, inclui 3 cepas do vírus, a gripe A, H1N1, a gripe A, H3N2 e uma das linhagens da gripe B, Yamagata ou Vitória. E desde 2013 ou 2014, também foram incluídas vacinas tetravalentes que incluem as 2 linhagens da gripe B, do vírus B. E existem também modificações antigênicas, e por isso que a vacina é atualizada a cada ano, porque depende da circulação dessas cepas. A seleção da composição da vacina é realizada através do trabalho de um grupo de especialistas da OMS 2 vezes por ano, em fevereiro, para a temporada do Hemisfério Norte, e outra em setembro, para a vacinação no Hemisfério Sul. Os objetivos principais da vacina da gripe são, principalmente, reduzir a mortalidade e morbidade associadas à doença e também atenuar a gravidade da doença e reduzir sequelas. Pessoas infectadas que desenvolvem a versão grave da doença também podem se beneficiar da vacinação devido à atenuação das sequelas e manifestação. E o outro objetivo é interromper ou pelo menos limitar a transmissão do vírus. A partir desses 2 objetivos, o grupo de especialistas de assessoramento estratégico de vacinas da OMS definiu 5 grupos prioritários, baseado nos critérios de grupos com maior risco de desenvolver a doença na sua forma grave e também maior risco de exposição à transmissão.
Dentre os grupos com maior risco de doença grave, temos os idosos, especialmente a partir dos 60 anos, as pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças de 6 meses a 5 anos. Entre os grupos com maior risco de exposição e transmissão do vírus, estariam incluídos os profissionais da saúde. Devo dizer também que as crianças desempenham um papel importante na transmissão que deve ser levado em consideração. Na região das Américas, aqui temos dados de 2021, 39 países têm uma política de vacinação de gripe, 87%. Os mesmos países vacinam os profissionais da saúde, 82% pessoas com doenças crônicas, 76% idosos, 73% gestantes e 67% crianças. Quanto à sazonalidade, aqui vemos a circulação do vírus da gripe por sub-região de 2015 a 2022. Na parte do alto, vemos a região da América do Norte, hemisfério norte, vemos a circulação do vírus da gripe, seguindo um padrão sazonal, com picos a cada ano, mais ou menos em janeiro e fevereiro. Vemos a partir de 2020 uma ausência grande de casos devido à pandemia da Covid, e a partir de 2021, um novo surto, mas em níveis muito mais baixos do que os anteriores. Passando para a última sub-região, no hemisfério sul, Cone Sul, Brasil, Cone Sul, vemos também o padrão de sazonalidade, mas os picos de maior incidência ocorrem principalmente nos meses de julho e agosto, de verão no hemisfério norte. Um padrão claro, quase uma ausência total de casos durante a pandemia e um novo ressurgimento em 2022. No Caribe, América Central e região andina, que são subtropicais, não vemos uma sazonalidade, um padrão muito claro, e casos ocorrem durante todo o ano. É difícil até prever quais serão as temporadas. Nesse caso, eu quis me concentrar em um país. Aqui temos o Chile, temporadas de 2011 a 2019. O gráfico mostra a circulação da gripe nas últimas 9 temporadas. E vemos que, principalmente, temos aqui o limiar em amarelo, mostra o nível de frequência, o pico, em 22 a 25, terminando entre a semana 45 e 50. Se traçarmos as curvas médias das últimas 9 temporadas, a curva média, a curva ficaria assim. A linha amarela mostra o limiar de epidemia, a temporada da gripe no Chile, baseada nos últimos 9 anos, começa por volta da semana 18, terminando na semana 40. Esse seria o período epidêmico, o período de maior exposição ao vírus da gripe no Chile, no hemisfério sul. E temos um período crítico, que é o período de alta circulação, que seria justamente entre a semana 25 e 38. Como eu disse, é uma média. As temporadas podem se adiantar, podem atrasar. A vacinação, portanto, deve começar antes do período epidêmico. O ideal é que as pessoas sejam vacinadas antes de atravessar a linha amarela, para evitar a exposição antes da vacinação, reduzindo assim o risco de doença grave. Como eu disse, a vacinação nos grupos de risco deve ser realizada
antes do início do período epidêmico, com o objetivo de reduzir o risco de doença grave e morte durante a temporada da gripe, sobretudo dentre as pessoas com maior risco de apresentar complicações, e especialmente durante o período de maior circulação do vírus. É importante também considerar o impacto da vacinação, que é maior quando a cobertura vacinal é mais alta, mas também com mais prontidão. Esse foi um exercício com dados do Paraguai no período de 2003 a 2018. Aqui vemos o número de casos, visitas médicas, consultas médicas e internações evitadas graças à vacinação. 36% de cobertura, que foi a cobertura informada pelo Paraguai, dentre esse grupo de idosos. Vemos que com essa cobertura vacinal, que é relativamente baixa, foram evitados 23 mil casos, 10.400 consultas e 390 internações. Se aumentamos a cobertura para 90%, vemos que o número de casos, consultas e internações aumenta muito, que é o ideal com a cobertura de 90% dentro desse grupo. O número seria realmente muito maior, com uma cobertura maior. E vemos o tempo de realização da vacinação, que também varia. Aqui temos dados baseados na cobertura de 36%, e foram feitas duas simulações. Uma campanha de vacinação que durou 3 meses, e o outro exemplo seria uma campanha mais rápida, de 2 meses. Temos que, na campanha que durou 2 meses, o número de casos, consultas e internações é muito mais elevado. Então, existe um impacto nas vacinas, não só com coberturas mais elevadas, mas também quando a campanha ocorre mais rapidamente. A efetividade das vacinas da gripe indicam redução de risco para um determinado desfecho, seja infecção, hospitalização ou morte. A efetividade varia de temporada em temporada, dependendo do tipo de cepas que estiverem circulando, e se devem principalmente a 2 fatores: as cepas que estão circulando e as cepas presentes nas vacinas. Quanto mais semelhantes, maior a efetividade. E as características próprias das pessoas vacinadas. Sabemos também que a efetividade é menor em idosos e em pessoas com comorbidades, como algum comprometimento do sistema imunológico, e a vacina reduz significativamente o risco de complicações. Na unidade de imunização, nós realizamos análises de efetividade das vacinas a cada ano. Analisamos o desempenho dessas vacinas através do projeto REVELAC. Aqui são os dados obtidos nos últimos anos, de 2013 a 2018, em cada temporada, dentre idosos. Vimos que a efetividade varia. A cada temporada, 48%, 50%, caiu em 2015 para 23%, 42%, 19% apenas em 2017, 47%, e o total combinado seria 37%. A efetividade, ou melhor dizendo, a redução de risco de internação, costuma ser maior quando a predominância é de H1N3. Quanto à atenuação da gravidade,
das pessoas vacinadas, realizamos um estudo com 2.747 pacientes internados devido à infecção pelo vírus da gripe na Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, de 2013 a 2019. E observamos que as pessoas vacinadas contra a gripe têm uma internação muito mais curta, menor probabilidade de ir para a UTI e um risco de mortalidade intra-hospitalar muito mais baixo também, se comparado com as pessoas que não foram vacinadas. Aqui temos o artigo que foi publicado no mês passado. As conclusões são que a cada ano, durante a temporada de gripe, as pessoas mais vulneráveis estão expostas ao vírus da gripe, podendo causar doença grave e também mudanças na trajetória da saúde. A vacinação é uma estratégia essencial para prevenir a doença, nesse caso a gripe, especialmente as formas mais graves nos adultos idosos, pessoas com doenças crônicas, pré-existentes e gestantes. A vacinação deve ser realizada de forma oportuna, como já explicamos, antes do início da epidemia, quando há uma exposição mais elevada ao vírus e anualmente para garantir a efetividade ótima das vacinas. E agradeço aos colegas, Dr. Salas, Marta Velândia, Marcela Contreras, Margarita Gisele, meus colegas também da OPAS, que lidam com gripe, Paula Couto, Angel Rodrigues, Juliana Leite e os colegas do Departamento de Gripe. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación. Muito obrigada, Francisco, pela sua apresentação. Bueno, Trouxe mais informações para nós. Agora eu gostaria de passar a palavra à doutora Laia Bruni, que falará sobre uma vacina para prevenir o câncer, o impacto acumulativo da imunização contra o HPV. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui nesse seminário falando sobre a imunização a partir do enfoque do ciclo de vida e, mais especificamente, no meu caso, a vacinação contra o vírus do papiloma humano e a prevenção do câncer do colo de útero. Houve uma situação em que vacinamos precocemente, entre os 9 e 14 anos, para a prevenção de uma doença não na adolescência, mas uma doença que ocorreria já na fase adulta. No caso do HPV, existe uma lacuna muito grande entre a intervenção, a prevenção, e o desfecho clínico que queremos prevenir. E se caracteriza também por períodos críticos e sensíveis muito amplos. A perspectiva de ciclo de vida é chave na prevenção do câncer do colo do útero. E por isso falarei um pouco sobre os fatores determinantes, a história natural da doença, que são importantes para otimizar as estratégias de vacinação. Os papilomavírus são encontrados por toda parte, são vírus de DNA que são transmitidos por contato direto. As infecções podem se resolver espontaneamente, mas podem causar lesões proliferativas, que podem ser benignas, como as verrugas cutâneas, ou malignas, que é o caso que tratamos hoje, o câncer do colo do útero, ou outros cânceres relacionados ao HPV. Há mais de 200 vírus papiloma humano e são divididos se são de tropismo cutâneo ou na mucosa. E hoje vamos nos concentrar nesses que infectam as mucosas. E há um pequeno subgrupo que chamamos de alto risco ou carcinogênicos. São esses que podemos e queremos prevenir através da vacinação. Os HPVs de tropismo mucoso, de mucosa, se transmitem principalmente sexualmente e podem ser também pela transmissão vertical do canal do parto.
é de transmissão muito frequente. A maior parte da população se expõe em algum momento da vida, mais de 80% dos homens e mulheres sexualmente ativos são expostos ao HPV antes dos 45 anos. Como dissemos, a maioria das infecções são assintomáticas, sem nenhum quadro clínico e se resolvem espontaneamente, passando desapercebidas. Entretanto, os 10% de infecções que não se resolvem espontaneamente, que chamamos de infecções persistentes, configuram um subgrupo que pode evoluir para um câncer ao longo da vida. Os HPVs podem ser oncogênicos, gerando câncer do colo do útero, que afeta as mulheres, mas também o HPV está relacionado a uma fração de cânceres anogenitais, como da vulva, vagina, peniano, que também afeta homens, assim como na cabeça e pescoço, como o câncer oral faríngeo. E também incluo aqui, por estar incluídos nas vacinas, o que chamamos de HPVs de baixo risco, que causam doenças não malignas, mas com alto grau de morbidades associadas, como os condilomas, as verrugas genitais, ou também a papilomatose respiratória recorrente, que é muito rara. Podemos ver a via aérea obstruída por essa proliferação papilomatosa. São casos em que o método de prevenção seria vacinar as mães, protegendo assim os filhos, não através da transmissão dos anticorpos, mas sim evitando que as mães se contaminem quando ocorre o parto e a situação do canal do parto, para que não estando infectando, não possam infectar assim os seus bebês. Há diferentes aspectos além do câncer cervical para poder ver o potencial benéfico da vacina. Temos basicamente 3 formulações de vacinas de HPV. As primeiras comercializadas foram a quadrivalente e a bivalente. As 2 vacinas incluem tipos 16 e 18, os mais carcinogênicos de todos e responsáveis de 70% dos casos de câncer cervical. A vacina nonavalente, que apareceu no mercado mais tarde, acrescentou 5 tipos mais, também carcinogênicos, e ampliou a proteção a 90% dos casos de câncer cervical. Como disse antes, essas vacinas, a quadrivalente e a nonavalente, incluem proteção para os tipos 6 e 11, que são responsáveis pelas verrugas genitais e também a papilomatose respiratória. Também, a nível da população, esse é o padrão de prevalência da infecção durante a vida. Como vemos, como é uma doença de transmissão sexual. E isso é importante porque determinou as estratégias de vacinação. O pico da infecção acontece dos 15 anos, quando as meninas começam a atividade sexual. Também, como é uma infecção tão frequente e tem uma transmissão muito rápida, há um pico de infecção no nível da população, e esse pico acontece na década dos 20. Depois, com a exposição, aquisição de imunidade natural, esse pico cai e se estabiliza num platô a partir dos 30 anos. Em alguns países também foi visto com fatores relacionados à imunossenescência, latência de infecções adquiridas cedo
e aí há um novo aumento, mas basicamente essa é a curva, uma fração dessas infecções são persistentes, adquiridas cedo, outras são novas aquisições ao longo da vida. Quais são os fatores conhecidos da infecção? Tudo que tem a ver com conduta sexual, quanto mais cedo começa a atividade sexual, maior o risco de infecção, relacionado também com o número de parceiros, quanto maior o número de parceiros, maior risco de infecção, mas também, no caso das mulheres, há um fator que tem a ver com o parceiro, que pode ser masculina, pode ser um homem, e a mulher pode ser totalmente monógama, mas seu parceiro não é, ela tem o risco que o seu parceiro tem. Segundo as populações, esses padrões de conduta sexual mudam, e essa curva pode adiantar-se dependendo do início da atividade sexual, pode ir para a esquerda. A curva de início pode ser mais ou menos pronunciado o pico durante a década dos 20, segundo o número de parceiros concorrentes, e como comentamos aqui no platô, e a resolução e aquisição de imunidade com idades mais avançadas pode modular segundo as características das populações, na forma em que a curva comporta-se, e também a triagem tem influência, porque se nós detectamos lesões e estamos vendo uma infecção prevalente, isso modera ou modula o comportamento. Temos o primeiro pico de infecção, então, a maioria são resolvidas, mas uma pequena fração não resolvida, uma parte delas passam a ser pré-câncer, a partir de 5, 10, 15 anos do começo da infecção. E a partir dos 30 anos é que quando começamos a ter o maior pico de lesões pré-câncer. E depois, uma fração dessas lesões pré-cancerosas tem risco de progredir ao câncer. A progressão, por um lado, o HP é fator determinante, 16, 18 são os mais carcinogênicos, há outros também, mas não com a mesma agressividade que o tipo 16. Há outros cofatores, como, por exemplo, aumento do risco de progressão, com o uso de contracepção oral, fumo, e, muito importante, tem a infecção por HIV. Mas essa é a história natural. O câncer cervical é o último estágio de uma infecção não resolvida, adquirida cedo na vida. O que fazemos com a vacinação? A ideia ou a estratégia principal, aonde centramos nossos esforços, é vacinar antes de chegar ao pico. Podemos vacinar aqui, cortando, então, a suscetibilidade à infecção, não teremos pico de infecção, não teremos pré-câncer nem câncer. Também é a triagem, o que faz com que mulheres que não foram vacinadas ou que adquiriram infecções não cobertas pelas vacinas, detectamos a pré-câncer e cortamos esse passo entre o pré-câncer e o câncer. Temos aqui uma combinação de duas estratégias de prevenção. E além da história natural e dos fatores mais biológicos, queremos comentar que isso são dados da Colômbia, mas é visto no mundo inteiro. O câncer cervical é claramente um câncer que mostra desigualdade social. E o que nós vemos é que os grupos mais desfavorecidos têm quase 10 vezes mais riscos de morte por câncer cervical que os mais favorecidos. Vemos aqui que o nível menor de educação, maior mortalidade por câncer cervical. Durante anos, a triagem não conseguiu reduzir essa lacuna,
e essas diferenças de nível socioeconômico, e a vacinação universal é uma grande oportunidade para abordar o problema e realmente reduzir essa lacuna socioeconômica e proteger a toda a população. Não é um problema de acesso, que não exista um problema de acesso à prevenção. Também temos dados reais de impacto dos programas de vacinação nos países nórdicos na Europa, mostrando não só o benefício de vacinar nas idades mencionadas, as principais de 9 a 14 anos, mas também durante a adolescência. O benefício não é tão grande, é tudo função da exposição ao vírus e da atividade sexual, mas o que vimos é que dados da Suécia mostram que as coortes vacinadas antes dos 17 anos de idade reduziram em 88% o câncer cervical e o viram reduzido à metade quando foram vacinadas entre 18 e 30 anos. Esses são dados da Dinamarca agora. O que vimos claramente foram números semelhantes quando a vacina é antes dos 10 anos, números semelhantes, 86% de redução na incidência de câncer cervical em meninas vacinadas antes de 16 anos, mas se a vacina era entre 16 e 19, havia uma queda de 68%, mas se a vacina é a partir dos 20, como já tiveram muita exposição ao vírus, o efeito, a proteção não era imediata, mas por falta de seguimento não passaram anos suficientes e não sabemos se essas duas curvas, apesar da vacinação mais tarde, com o tempo, continuará se separando. Temos que ver isso. E aqui vemos dados do Reino Unido mostrando exatamente o mesmo padrão, as mesmas percentagens também para lesões pré-câncer, o mesmo nível que detectamos na triagem. Então, para resumir, para não me estender muito, estas são as novas recomendações da CDC, fala-se, e da OMS, fala-se sobre o benefício e proteção de administrar só uma dose de vacina HPV, as diferentes estratégias de vacinação. Todo mundo entende que a meta são meninas de 9 a 14 anos de idade, mas também há outras populações que se beneficiaria, como são uma priorização de meninas aos 18 anos, também tentar alcançar quem não se vacinou até os 18 anos, dar oportunidade a grupos com alto risco, com infecção com HIV, adolescentes que sofreram abuso sexual, vacinação de meninos, não falei disso, mas a vacina demonstrou grande efetividade na proteção do grupo. Vimos é que vacinar as meninas protege os meninos, mas a sinergia de vacinar os meninos e as meninas dá uma maior proteção, e quando a cobertura é baixa, poderíamos até eliminar a circulação do vírus. Todo esse tipo de estratégia está sendo sempre discutida. Há um problema também de oferta a nível global, e a mensagem até agora foi priorizar as meninas que se beneficiam mais da vacina, mas aos poucos, quando o problema da oferta seja superado, poderemos começar claramente a dar mensagens para ampliar a idade de vacinação e
dar a oportunidade de vacinação além destas idades. E temos uma estratégia global de eliminação com 3 pilares, 3 objetivos. Conseguir até 2030 mais 90% das meninas com menos de 15 anos vacinadas e também tratar 90% das mulheres com lesões diagnosticadas. Combinamos tantas intervenções ao longo da vida para controlar o câncer do colo do útero e eliminá-lo. Esse é um slide já antigo, mas essa perspectiva do ciclo de vida já faz parte da prevenção do câncer cervical. E como vemos aqui o histórico natural, as curvas de prevalência ao longo da vida e como vamos combinando diferentes estratégias dependendo do momento. E agora o que está sendo muito discutido, além da vacinação na adolescência e pré-adolescência, no nível acadêmico, mas chegará em algum momento, se podemos combinar estratégias de triagem e vacinação. Aqui temos o mapa de introdução da vacina, os últimos dados. 65% dos países membros da OMS introduziram a vacina. É preciso dizer que a região das Américas sempre foi um grande líder na vacinação do HPV. Vemos 90% dos países da região já introduziram a vacina, mas em termos de cobertura, apesar da região das Américas terem ótimas coberturas, não conseguimos em HPV o 90% de cobertura. Os últimos dados, também tivemos a pandemia da Covid, vemos aqui como que a pandemia impactou os níveis bastante elevados de vacinação anterior à pandemia para uma dose e esquema completo. Agora estávamos a 60%, 70% e houve um impacto significativo, caindo a cobertura global para 51% e 38% com esquema completo. A média dos países de uma dose, a média de cobertura está em 40%, mas há muita diferença e muita variabilidade entre países. Há países que se vacinam muito bem e que estão em 70%, 80%, e outros que estão em 20% ou 10%. E com relação a isso, a região das Américas é um exemplo no nível mundial. A OPAS chama a atenção de todos nesse sentido, mas a Covid teve um impacto importante. A vacinação sempre precisou de HPV, sempre precisou de um impulso especial, nunca se comportou como outras campanhas de vacinação. A estratégia de comunicação precisa ser diferente. E vemos essa importância do catch-up, que é alcançar os níveis anteriores ou buscados. Sempre existe a oportunidade de fazer a vacinação. A porta precisa estar sempre aberta para a vacinação, mesmo que seja uma dose aos 15 anos. E é importante pensar na qualidade dos relatórios, das informações da cobertura das Américas. E é importante manter isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Bruni. Uma excelente apresentação. Já estamos com o nosso tempo esgotado. Agradeço a todos por essas apresentações tão completas, tão profundas.
que ressaltaram a importância da vacinação para a construção de capacidades em saúde em todo o curso de vida. Agora, para encerramento, gostaria de convidar o Dr. Salas para seus comentários sobre as sessões tão interessantes de hoje. Muito obrigado. É um prazer poder apresentar o encerramento desta sessão tão produtiva e pensar sobre como a vacinação, a imunização são uma parte integral da nossa vida, desde que nascemos e até antes de nascermos. A questão dos anticorpos, que são transferidos das mães e são adquiridos através de vacinas e nos acompanham por toda a vida. São um aliado importantíssimo para manter uma certa qualidade de vida, ter mais oportunidades. Portanto, eu considero essas apresentações extremamente úteis quanto à aplicabilidade do enfoque de ciclo de vida, e os apresentadores nos deram exemplos muito importantes da aplicação da imunização e o benefício desse enfoque no curto, médio e longo prazo. O conceito de imunização, ao longo do ciclo de vida, reconhece o fato de que o indivíduo é influenciado por uma série de fatores. O Dr. Roy Phillips nos deu uma apresentação geral sobre como, durante toda a vida, o indivíduo está sujeito aos benefícios da imunização. Não podemos perder essa perspectiva de que precisamos de uma mudança de paradigma. A imunização ao longo da vida deve ser básico no sistema de saúde, deve ser algo medular na atenção primária, pensando em todos os benefícios de saúde. Nas Américas, temos uma modificação do perfil demográfico, há muitas desigualdades e precisamos pensar em estratégias pró-equidade. A questão da equidade foi mencionada em várias apresentações e precisamos lembrar disso quando pensamos em imunização e curso de vida. E também foram falados sobre os pontos chaves, os 5 A's no inglês: acesso, awareness, a conscientização, acesso, aceitabilidade, e nos mostrou como os profissionais da saúde devem influenciar do ponto de vista de que os profissionais da saúde, todos que trabalham na área da saúde, têm a vocação de serviço, de proteger e melhorar as condições de saúde e de vida das pessoas. Não só podem, mas devem incluir a questão da vacinação em adultos, seguindo os 4 Cs: conveniência, confiança, eliminar complacência e conscientizar-se da aceitação cultural. A doutora Shaline nos mostrou como o enfoque de vida nos ajuda a fortalecer essa perspectiva para ter um impacto em toda a sociedade. E gostaria de destacar as considerações relacionadas à transição de uma perspectiva de ciclo de vida para a imunização, pensando nas populações meta. É verdade que as vacinações nasceram muitas vezes para a população infantil, mas isso foi se transferindo, pensando nas oportunidades adicionais. A imunização das infantil sempre nos acompanha, mas abarcando também outros grupos etários importantes e grupos populacionais específicos. E sempre temos que alcançar toda a população possível, buscando um apoio para processos sustentáveis, integrando a vacinação com outros serviços de saúde. Se pensarmos nas oportunidades, infelizmente perdidas, de acesso a crianças ou pessoas que passam pelo serviço de saúde com o esquema vacinal incompleto, que poderiam ter aproveitado esse momento, mas como não é um serviço de imunização, é perdida essa oportunidade. Foi falado justamente como podemos ter estratégias mais integradoras, digamos, mais ambiciosas.
E os painéis descreveram também a importância da imunização ao longo do curso de vida. Ouvimos a apresentação da doutora Munhoz Rivas, que deu exemplos práticos sobre como a imunização vai de uma geração à seguinte e tem a ver com a vacinação materna e os benefícios transmitidos aos recém-nascidos se materializam justamente nos primeiros meses de vida. E para a saúde de todos, ao longo das nossas vidas, precisamos pensar nessas vacinas, como, por exemplo, as de coqueluche e sarampo. O Dr. Francisco Nogareda nos deu mais informações sobre a relevância do momento de intervenção, da oportunidade que pode não só prevenir a infecção, mas dar uma imunidade específica que protege a pessoa. E a imunização contra a gripe deve ser feita de forma oportuna em vários grupos, especialmente naqueles em que a imunidade precisa ser reforçada antes da temporada da gripe e de forma anual para reduzir o número de interações e sequelas que podem afetar os indivíduos nas sequelas seguintes da vida. E, finalmente, ouvimos a doutora Laia Bruni, que fez uma excelente apresentação sobre o efeito cumulativo da imunização, efeitos duradouros após a imunização, dando o exemplo da vacinação contra o HPV, destacando o benefício da vacina não só prevenindo o câncer, mas também evitando outras doenças e ajudando a diminuir certas lacunas. E pensando também em pesquisas recentes e recomendações do SAGE quanto à vacinação contra o HPV. A região lidera os países que introduziram a vacina do HPV, mas destaca como que ainda precisamos melhorar a cobertura vacinal para ter o maior impacto possível. Foi um processo hoje de apresentação de informações muito interessante. Agradeço a todos os colegas que nos enriqueceram com o seu conhecimento e esperamos que, como a Carolina disse, esse seminário seja uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos, trocar experiências e continuar desenvolvendo ações para uma imunização segura e uma melhor oportunidade para todos terem melhor desfecho de saúde. Muito obrigada a todos e um excelente dia. Gracias. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Thank you.